Muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jeová, mais uma reunião, e essa reunião do meio de semana que nos treina para sermos melhores instrutores e imitarmos Jesus Cristo. Vamos iniciar nossa reunião com um cântico, é o cântico 107. Cântico 107 que tem o tema Jeová, o exemplo perfeito de amor. E logo em seguida vamos ter uma oração. Independente se estamos passando por graves problemas, provações, assim como Jó passou, com certeza tiramos muito proveito da leitura dos capítulos 8 ao 10. Né? E a nossa reunião hoje nós vamos analisar melhor esses capítulos e tenho certeza que os irmãos têm bons destaques, boas joias para compartilhar com a congregação. Quando se fala de Jó, a gente já pensa em um aprendizado sobre sofrimento pessoal, né? Mas a primeira parte de Tesouros da Palavra de Deus vai falar sobre como o amor leal de Deus nos protege das mentiras de Satanás. Então vamos olhar esse relato de Jó com esse enfoque. O que isso tem a ver com as mentiras de Satanás? Também uma pergunta interessante vai ser respondida. O que devemos fazer se encontrarmos um texto que achamos difícil de entender? Todos nós já passamos por isso, né? Lendo algo na Bíblia e ficamos em dúvida, ali em Joias Espirituais vamos ter essa resposta. Também nós vamos ter em nossa vida cristã uma parte muito interessante. Ajude pessoas não religiosas a conhecer o Criador.
Já se sentiu um pouco assim hesitante para falar com alguém que é, por exemplo, ateu? Como dar testemunho para uma pessoa assim, né? Nós vamos falar sobre isso e vamos ver um vídeo também com uma experiência real de um de nossos irmãos. Vamos iniciar então a nossa primeira parte. Vamos ouvir o nosso irmão Ricardo e ele vai falar nesse tema inicial. O amor leal de Deus nos protege das mentiras de Satanás. Você já assistiu um filme em que um determinado personagem ele estava sendo enganado por uma outra pessoa? Talvez vendo essa cena, essa situação no filme, na sua mente você dissesse assim: não caia nessa armadilha. O que ele está dizendo é tudo mentira. Desde o passado, irmãos, Satanás está usando essa arma terrível. O objetivo dele não é atacar o corpo, mas a mente das pessoas. Qual é uma das mentiras de Satanás para afastar as pessoas de Jeová? Satanás quer que as pessoas acreditem que Jeová é o responsável por todas as coisas ruins que acontecem. E na leitura dessa semana nós encontramos mais uma evidência, mais uma prova disso. Vamos ler juntos? Convido os irmãos a acompanharem comigo, por favor, a leitura do livro de Jó, o capítulo 8 e o versículo 4. Jó, capítulo 8, versículo 4 nos diz: se seus filhos pecaram contra ele, ele os deixou ser punidos por causa da rebeldia deles. Então aqui nesse versículo, assumindo o segundo lugar como um falso consolador de Jó, Bildade acusa os filhos de Jó de terem cometido pecados contra Jeová. E por conseguinte, eles mereceram a calamidade que lhes sobreveio. Ou seja, Bildade afirmou que Jeová havia punido os filhos de Jó por causa da rebeldia deles. Conforme vimos aqui no versículo, ele disse: Jeová deixou eles serem punidos. Que efeito isso teve em Jó? Vamos no capítulo à frente. Jó, no capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 20 a 22. Jó, capítulo 9, versículos 20 a 22, nos diz: se eu tivesse razão, minha própria boca me condenaria. Mesmo que eu mantenha a integridade, ele me declarará culpado. Mesmo que eu mantenha a integridade, não sei o que acontecerá comigo. Eu rejeito esta minha vida, não há diferença. É por isso que eu digo, ele destrói tanto os inocentes como os maus. Então, por causa de toda a injustiça que Jó estava sofrendo, mais aquelas mentiras de Satanás, através desses falsos consoladores, Jó ele concluiu erroneamente que Jeová não se importava se ele continuaria fiel ou não. Como vimos, ele disse que mesmo se ele mantivesse a integridade, Jeová o declararia culpado. Mesmo se ele mantesse a integridade, ele não saberia o que aconteceria com ele. Por fim, lá no final do 22, ele diz que Jeová destrói tanto os inocentes como os maus. E essa é a ideia de Satanás. Satanás quer que nós achemos que para Jeová não faz diferença se nós mantivermos um proceder de justiça, se nós somos fiéis a ele ou não. Mas Jeová, através da sua palavra Bíblia, como que está dizendo para você: não caia nessa armadilha. Não acredite no que Satanás diz. É tudo mentira. E apesar de sua tristeza e de tudo que Jó teve de suportar, ele expressou àqueles consoladores, falsos, o amor leal que Jeová tinha por ele e de que como esse amor leal o protegeu. Vamos ver? Agora em Jó, no capítulo 10, versículo 12. Jó, capítulo 10, no versículo seguinte, o versículo 12, que nos diz:
Tu me deste vida, olha só o ponto, e me demonstraste amor leal, e com teu cuidado guardaste o meu espírito. Então Jó reconheceu que o amor leal de Jeová por ele o protegia. Então, o amor leal de Jeová por cada um de nós significa ou nos ajuda a não cair nas mentiras de Satanás e a manter a nossa integridade apesar das provações e dos desafios que nós enfrentamos. O glossário explica que o amor leal se refere ao amor motivado por comprometimento, integridade, lealdade e profundo apego. Pense nisso. O amor leal não é um sentimento de afeição superficial e passageiro. É um apego profundo e duradouro. Então Jeová ele mantém sempre a sua proteção, o seu amor leal sobre os seus servos aqui na terra. Davi confiava nessa proteção e disse em oração a Jeová as palavras que nós podemos encontrar aqui no Salmo, no capítulo 32, o versículo 7 e o 10. Salmo 32, 7 e o 10 nos diz assim: Tu és um esconderijo para mim, tu me protegerás da aflição, tu me cercarás com gritos alegres de livramento. No 10, muitas são as dores dos maus, mas aquele que confia em Jeová é rodeado pelo seu amor leal. Lá nos tempos bíblicos, as cidades elas eram geralmente cercadas por grandes muralhas que protegiam o povo de Jeová contra ataques dos inimigos. Da mesma forma, hoje, o amor leal de Jeová por nós é como se fosse uma muralha que nos protege contra qualquer coisa prejudicial que possa afetar a nossa amizade com o nosso Deus Jeová. Um exemplo disso é o que nós podemos observar nessa imagem da nossa apostila e que também será projetada para nós vermos. Nós estamos vendo aí uma irmã que ela está passando por uma provação. E veja que interessante, ela está com um caderno e uma caneta na mão. E ela está ali anotando várias bênçãos de Jeová por ela, provas do amor leal de Jeová por ela, e ela está meditando em cada uma delas. E nós temos 3 destaques nessa imagem. Então nós estamos vendo num primeiro destaque um casal de irmãos que está levando compras para ela. Num segundo destaque, ali naquele círculo mais acima, nós estamos vendo uma irmã no Salão do Reino indo dando um abraço caloroso, amoroso nessa irmã que está passando por uma provação. E por fim, o último destaque, nós estamos vendo essa irmã assistindo ao JW Broadcast. Então, irmãos, em um momento de provação, Jeová ele está cuidando dessa irmã em sentido físico, em sentido emocional e em sentido espiritual. Tudo isso são provas das bênçãos e do amor leal de Jeová por cada um de seus servos. E na apostila nós temos a seguinte sugestão, se você vê ali intente o seguinte, diz o seguinte: para fortalecer sua fé durante uma provação, preste atenção às maneiras em que Jeová está mostrando amor leal a você. Daí, anote isso e releia com frequência. Então, irmãos, hoje em dia, todos nós, sem exceção, vamos passar por provações. Será que Jeová vai ajudar você? Não tenha dúvidas que sim. Reflita em todas as bênçãos que você já recebeu e vai receber de Jeová. E rejeite a todas as mentiras de Satanás, confiando plenamente no amor leal de Jeová por você. Portanto, esteja decidido a fortalecer a sua fé e continuar íntegro a Jeová. Muito obrigado, irmão Ricardo, por nos ajudar a entender com mais profundidade a relação do amor leal e dos momentos de provação, como rejeitar as mentiras de Satanás. Muito bom. Vamos agora para a próxima parte. Vamos ouvir o nosso irmão Darcy, e ele vai fazer para nós tesouros da palavra de Deus.
Bom, provavelmente os irmãos fizeram a leitura de Jó, capítulo 8 ao capítulo 10, e acharam vários pontos interessantes, muitas joias que gostariam de aplicar e outras também que gostariam de expressar hoje. Mas vamos primeiro dar oportunidade aos irmãos para comentarem, lerem melhor o livro de Jó, capítulo 9 e o versículo 32. Jó, capítulo 9, versículo 32. Quem gostaria de ler para nós? Vamos ouvir lá no fundo a jovem Laís. Pois ele não é homem como eu, para que eu possa lhe responder, ou para nos confrontarmos em juízo. Obrigado, irmã Laís, pela sua leitura. Então temos aqui uma pergunta. O que devemos fazer se encontrarmos um texto que achamos difícil de entender? Vamos ouvir aqui na frente a irmã Roberta. Então, a Sentinela de 2010 diz que se depois de pesquisar o assunto ainda não tivermos uma resposta clara, nós podemos encarar isso como um teste de nossa confiança em Jeová. Então, às vezes, certas declarações nos dão uma oportunidade de expressar nossa fé em Jeová e reconhecer de forma humilde que não entendemos tudo o que Ele faz. Obrigado, irmã Roberta. Nós podemos entender aqui 3 coisas que é importante gravarmos no nosso dia a dia. Foi mencionado pela irmã Roberta. 3 coisas que é importante refletir. Quais são? Pesquisar, fé e humildade. É importante levarmos isso em mente quando estamos lendo a palavra de Deus. Muito bem, já que a humildade é importante, devemos agora refletir nela aos nossos comentários, né? Gostaria que os irmãos pudessem ficar bem à vontade em expressar que joia você encontrou, né, sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto. Lembrando de dar oportunidade a mais pessoas com o comentário bem breve. Vamos ouvir lá no canto a irmã Vanessa. No capítulo 8, versículo 4, a gente vê que Bildade condenou os filhos de Jó como pecadores e afirmou que Jeová havia os matado. A gente tem uma visão mais ampla da situação e a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas é importante a gente pensar nisso em outros relatos da Bíblia em que a gente não tem tantas informações assim. Por exemplo, quando a gente lê que Jeová executou pessoas ou nações, a gente não pode imitar esse pensamento de Bildade, como se a gente questionasse a justiça de Jeová. A gente tem que reconhecer que a gente não sabe de tudo que está envolvido na situação e que Jeová ajuda da forma mais justa. Muito bem, irmã Vanessa, excelente, obrigado. Vamos ouvir lá no canto a irmã Júlia. No capítulo 10, o versículo 1, mostra que a amargura havia cegado Jó a ponto de ele desconsiderar outras possíveis razões para o seu sofrimento, né? Então, a lição que eu tirei desse relato é que não ficar amargurada ao enfrentar desafios. E um principal motivo disso que temos é porque a gente tem um entendimento claro das questões envolvidas do sofrimento, né? Nós temos muitas matérias com ajuda espiritual, as reuniões que nos ajudam, nos encorajam por meio dos irmãos também, e por isso eu posso ter certeza de que os desafios podem ter vários motivos para acontecer, mas a maior certeza é que Jeová está nos orientando e cuidando de nós para suportar. Excelente, obrigado. Vamos ouvir aqui no meio, irmã Laís. Capítulo 8, no versículo 6, Bildade ele fala para Jó que se ele fosse puro e justo, Jeová daria atenção a ele e restauraria o lugar que era dele por direito. Então o que Bildade fez aqui foi um julgamento para Jó, né? Ele julgou Jó como se ele não fosse alguém puro e justo. E a lição que eu tirei é a importância da gente não fazer isso com nossos irmãos. Primeiro, porque não é o nosso direito, só cabe a Jeová. E segundo, porque a chance é muito grande de, assim como Bildade, a gente está sendo injusto. Muito bem, irmã Leisa, obrigado. Aqui na frente, a irmã Monticelli, né? 20 a 22, nós vemos que Jó passou por uma série de tragédias pessoais.
que ele considerou muito injustas. Ele ficou com a impressão errada, concluindo que Deus não se importava se ele continuasse fiel a ele ou não. Aprendemos com esse relato que por sermos humanos imperfeitos, é inevitável que às vezes cometamos erros, mas Jeová sabe que por enquanto a perfeição está fora do nosso alcance. Mas se tivermos um coração que ama a Deus e estivermos decididos a fazer a sua vontade, quer muito ser obediente e aceitarmos ser corrigido por Ele, podemos ter certeza que seremos capazes de agradar a Ele. Muito bem, obrigado, minha irmã. Pelo Zoom, a família do irmão Reinaldo. Aqui em Jó, capítulo 6, versículo 3, eu pude aprender que quando uma pessoa ela está passando por problemas emocionais ou até mesmo ela está deprimida, às vezes ela pode falar algo que pode nos magoar, mas essa pessoa ela nem quer falar aquilo. Então, o que eu devo fazer, né, é entender que essa pessoa ela não está com um problema pessoal comigo e também apaziguar a situação e tentar entender o que está acontecendo de uma maneira branda e bondosa para até mesmo tentar ajudar ela. Muito bem, obrigado, minha irmã. Excelente. Ainda temos lá no fundo o irmão Paulo Formes. Então, Jó 10:1, a amargura cegou Jó a ponto até dele querer morrer, né? Pela essa doença repugnante que ele tinha. Para ele, a morte parecia até ser uma saída repousante. Então, a lição para nós é, se Jó tivesse ido adiante ou tentado se matar, constituiria um grave pecado. Então, nós devemos considerar isso como um sinal de perigo, se estivermos emocionalmente perturbados. Então, é hora de fazermos algo urgentemente. Muito bem, obrigado. Vamos ouvir aqui o irmão Edilson, por gentileza. Capítulo 9, versículo 11, né? Depois de fazer aqui uma reflexão sobre a criação, Jó era alguém que reconhecia o poder de Jeová, meditava na criação, né? No entanto, na circunstância que ele estava, ele não conseguia ver Jeová perto dele. Essa era a situação, né? E nós, dependendo das circunstâncias, podemos achar que Jeová nos abandonou, que não está ouvindo nossas orações, né? Devemos insistir e devemos ser humildes nas orações, persistir nela para que possamos recobrar o bom senso. Muito bem, é verdade, né? Excelente. É uma irmã que está perseverando, né? A irmã Maiana. Bildade, ele julgou cruelmente tanto Jó quanto seus filhos que morreram, porque ele era uma pessoa convencida. Uma obra de referência bíblica diz que pessoas convencidas passam todo o seu tempo procurando ruindade nos outros. Então, a lição que eu aprendi é não ter no meu coração esse tipo de sentimento, né, de convencimento, porque isso vai me impedir de julgar meus irmãos. Muito bem, minha irmã, excelente. Vamos ouvir aqui na frente a irmã, esqueci o nome agora, Mascarenha. Jó 10:12 mostra que Jó, ele expressou aos seus acusadores o seu amor pelos caminhos de Jeová. Então isso me fez ver, né, que apesar da amargura que Jó estava passando, ele não deixou de mostrar a motivação de que ele servia a Jeová por amor, né? Então Jeová não nos condena caso a gente não possa fazer tudo o que gostaria de fazer. O que importa não é só o que fazemos, mas também por que o fazemos. E Jó demonstrou que fazia por amor a Jeová. Com certeza, né, minha irmã? Muito bem. Vamos ouvir o irmão Elton, aí no meio. Eu gostei do 10, 13, a parte B, onde Jó fala que sei que essas coisas vêm de ti, né? Então é uma afirmação, né? Ele tinha plena certeza do poder de Jeová. E como o irmão Edilson havia comentado, Jó era uma pessoa muito... Jó sabia do tamanho do poder de Jeová. O que eu aprendi com isso? Tem um texto que fala que a opressão faz o sábio agir como louco, e é verdade, né? Então é bom a gente não meditar só numa das qualidades de Jeová, mas em todas as qualidades dele, né? Jó praticamente ele se concentrou só no poder de Jeová e não na sua justiça. Com certeza, né? Vamos dar uma oportunidade para a Ana bem rapidinho, porque nós estamos com o tempo reduzido. Em Jó 9:32,
Eu acho interessante que mesmo quando não entendemos direito um relato, mas assim mesmo nós colocarmos em prática, Jeová abençoa a nossa lealdade, a nossa obediência. E aos poucos vai clareando e vamos entendendo. Muito bem, irmã. Obrigado irmãos pelos seus comentários, suas pesquisas, né? Foram bem fortalecedoras. Obrigado, irmão Darcy. Foi excelente ouvir tantos comentários variados, diferentes. Isso só acontece porque são curtos e bem preparados. Então, mais irmãos podem participar. Fiquem à vontade para aqueles que têm parte na sala adicional se dirigir para lá. E agora aqui nós vamos ter a leitura da Bíblia. É um ponto alto da nossa reunião, a leitura da própria Bíblia. E quem vai fazer a leitura de Jó, capítulo 9, do 20 ao 35, é o nosso irmão Marcelo. Se eu tivesse razão, minha própria boca me condenaria. Mesmo que eu mantivesse a integridade, ele me declarará culpado. Mesmo que eu mantenha a integridade, não sei o que acontecerá comigo. Eu rejeito essa minha vida. Não há diferença. É por isso que eu digo, ele destrói tanto os inocentes como os maus. Se uma enxurrada causasse a morte repentina, ele zombaria do desespero dos inocentes. A terra foi entregue aos maus. Ele fecha os olhos dos juízes. Se não é ele, então quem é? Agora, meus dias são mais velozes do que um corredor. Eles fogem sem ver o que é bom. Deslizam como um barco de junco, como águias que mergulham sobre sua presa. Se eu dissesse, vou esquecer minha queixa, vou mudar meu semblante e ficar animado, eu ainda ficarei com medo por causa de todas as minhas dores. E sei que não me considerarias inocente. Eu seria considerado culpado. Então, por que lutar em vão? Se eu me lavasse na água da neve derretida e purificasse minhas mãos com barrela, tu me mergulharia numa poça de lama, de modo que até minhas roupas me detestariam. Pois ele não é homem como eu para que eu possa lhe responder ou para nos confrontarmos em juízo. Não há ninguém para decidir entre nós que possa servir como nosso juiz. Se ele parasse de bater em mim e não deixasse que o seu terror me apavorasse, eu falaria com ele sem temer, pois não é da minha índole falar com medo. Excelente, muito bom. Gostei muito mesmo, Marcelo. A lição 11 fala sobre falar de modo animado, né? Mas você estava lendo os sentimentos de Jó. Falar de modo animado não significa que tem que ser uma animação de empolgação, de felicidade, né? É transmitir sentimento. E você fez assim mesmo. Entrou ali no personagem, deu para sentir. Teve algum momento até que parecia que eu senti um suspiro ali. Gostei muito. Parabéns, continue assim. E temos certeza que o irmão se preparou bastante. Muito obrigado. Vamos agora para a nossa próxima parte. A primeira conversa, quem vai fazer para nós é a nossa irmã Mayla e a irmã Caroline. E é a primeira conversa. Vamos ouvir enquanto elas, no final, inclusive, deixam uma publicação do kit de ensino. Ô Carol, depois que você começou a tomar o seu café, você ficou meio quieta. Tá tudo bem? Ai, Mayla, você chegou a ver as últimas notícias? Não cheguei a ver, não. É isso que está me preocupando. Olha aqui. Novamente vem falando sobre guerras. E tem uma coisa que eu não entendo. Os governantes, eles deveriam promover a paz, cuidar das pessoas. Mas eles estão fazendo o contrário. São eles que estão atacando as pessoas e matando elas. E tem outra coisa também que eu não entendo, Mayla. Como que as pessoas não tomam posição sobre isso? Mas e você? Você está do lado de quem?
Bom, Carol, eu como testemunha de Jeová, eu não apoio nenhum partido político e também não apoio nenhum lado dessa guerra, porque eu apoio o reino de Deus. Reino de Deus? O que é esse reino? É uma ótima pergunta, né? Você faz a oração do Pai Nosso? Claro, faço sim. Bom, vamos analisar o que ela diz. Eu tô aqui com a minha Bíblia numa versão digital. Você pode ler pra gente o que diz o texto de Mateus 6, 9 e 10? Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Isso mesmo. Percebeu o que você pede quando faz essa oração? Eu peço que o reino venha e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Exatamente. Para ficar mais fácil de entender, o reino ele é um tipo de governo, certo? Ou seja, ele possui um rei que governa os seus súditos. Ah, agora ficou mais fácil de entender. Bom, agora a gente já sabe o que é o reino de Deus, que é o que a gente pede na oração. Mas surgiu outra pergunta. O que esse reino ele vai fazer por nós? Realmente, o que ele vai fazer? O que você acha de mostrar a resposta para essa pergunta amanhã, durante o nosso horário do almoço? Pode ser sim. Aproveitando a nossa conversa, e como eu sei que você gosta muito de ler, estou com essa revista que eu estou lendo. Ela tem o tema: O que é o reino de Deus? Eu gostaria de deixar com você. Sério? Olha, bem interessante. Eu vou fazer a leitura dela com certeza. E amanhã, então, eu fico te esperando aqui na hora do nosso almoço para a gente continuar a nossa conversa. Combinado. Parabéns, irmãs. Muito bom. E, Tuane, eu fiquei... Mayla, eu fiquei reparando assim, você, no modo como você explicava, e você fez exatamente o que diz aqui na lição 17, né? Fale de modo fácil de entender. Você é uma jovem muito inteligente, mas mesmo sendo muito inteligente e conseguindo falar coisas difíceis e frases longas, você não fez isso. Você imitou Jesus, né? Jesus, ele falava coisas muito profundas, muito difíceis de entender, talvez, mas em frases curtas e simples, né? Então esse é o nosso alvo como instrutor e você fez muito bem isso. Vamos agora para a próxima parte. A nossa irmã Vilma e a nossa irmã Francisca vão fazer a revisita para nós. E a irmã Vilma vai oferecer a brochura Seja Feliz para Sempre e uma coisa diferente, considerar brevemente aquela parte ali, qual é a melhor forma de estudar essas lições da Bíblia. Vamos ver como a irmã Vilma vai se sair. Francisca, fiquei tão feliz de encontrar você hoje. Na semana passada, eu deixei uma pergunta para responder hoje. Você lembra? Lembro sim, seu nome é Vilma, não é? Isso. Então, a pergunta é o que o reino, nós conversamos sobre ele, né? O que o reino vai fazer por nós? Agora, eu lembro também que na nossa conversa, você se expressou sobre uma preocupação que, assim, ficou na minha mente e tem muito a ver com o que eu quero falar com você hoje também. Você lembra o que você falou? Isso, sim, é a fome. Então, hoje em dia, muitas pessoas passam fome. E quando eu penso em crianças indo dormir com a barriga vazia, eu fico muito triste. Isso mesmo, foi isso mesmo que você falou. Agora, olha só o que o livro de Salmo 72:16 nos fala que tem a ver, o que o reino vai fazer por nós e tem muito a ver com essa sua preocupação. Lê pra gente, olha, só esse início aqui até aqui. Haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. Isso, olha. Então aqui fala sobre fartura, sobre superabundância de alimento. Então não vai haver o quê? Não vai haver mais fome. Isso, exatamente, isso mesmo. Agora, ou talvez você mesma se pergunte, mas quando que vai ser isso, né? Então, Francisco, eu trouxe para você essa revista. Olha só o tema dela, Seja Feliz para Sempre. Ela nos ajuda a entender a Bíblia, entender os propósitos de Jeová, saber ter as respostas a todas essas perguntas. Essas 3 lições, elas falam justamente sobre a Bíblia e sobre a confiança que nós podemos ter nela, nas promessas de Deus. Aqui na contracapa, explica rapidamente, né, de uma maneira simples, como a gente faz essa lição para a gente estudar a Bíblia.
tem essa primeira parte aqui, tem uns parágrafos, a gente vai ler, tem perguntas, né? Você pode responder também do seu jeito, né? Tem os textos que nós vamos ler da Bíblia, né? Mostrando o que a Bíblia fala a respeito. Aqui tem a outra parte, o Aprenda Mais, vai destacar assim, o ponto principal da lição. Nós vamos ver vídeos também, sabe? Vídeos? Mas como que nós vamos fazer para assistir os vídeos? Então, olha, depois eu vou... tem um aplicativo que você pode ter no seu celular, você vai poder abrir esses vídeos, viu? Mas aqui no final, né, nós vamos ter também o resumo, a revisão, né, que vai destacar os pontos principais da lição. Tem o Quer Pesquisar Mais. Mas, olha, se for bom para você, na semana que vem, nesse mesmo dia e horário, aí eu posso voltar e a gente pode ver na prática como é esse estudo da Bíblia. O que você acha? Eu acho ótimo, você pode voltar sim. Se você tiver um tempinho, você poderia me ajudar a baixar esse aplicativo que você falou? Com certeza. Assim eu começo a assistir os vídeos. Isso, com certeza, vou te ajudar sim. Essa aqui é a sua. Obrigada. Muito obrigado, irmã Vilma. Foi muito bom. As irmãs saíram muito bem. É muito bom ouvir uma irmã veterana fazendo uma parte que a gente aprende também, né? E esse ponto aqui sobre fazer perguntas, né? Ele é muito importante. A irmã fez várias perguntas. E um ponto que está aqui no finalzinho, na nossa na brochura, falando sobre a pregação em específico, diz assim: peça a opinião da pessoa sobre o assunto e preste atenção na resposta dela. Pense em quais perguntas você pode fazer e qual é a melhor hora para isso, para não deixar a pessoa sem graça. Todas as perguntas que a irmã fez, nenhuma delas deixou a Francisca sem graça. Então, isso é algo para a gente cuidar mesmo no ministério. E quando a gente dirige estudos bíblicos também, mesmo que a gente já conheça bem a pessoa, né? É um cuidado que devemos tomar. Obrigado. E agora, o estudo bíblico, quem vai fazer? Nossa irmã Amanda, com a Laís. E nós vamos ver, nesse estudo bíblico, elas considerarem a lição 16. O ponto é: Jesus fez milagres. E também algumas pessoas dizem. Vamos ver. Então, Laís, essa semana, né, nós vamos dar continuidade à lição 16, né, que nós estamos vendo o que Jesus fez quando ele esteve na Terra. E uma das coisas que nós vamos ver hoje no estudo é sobre os milagres que Jesus fez. E tem um vídeo que eu gostaria de mostrar para você, traz atenção a um desses milagres. Ele é bem interessante, olha só. Então aqui, Laís, no vídeo nós vimos, né, que essa mulher ela já estava doente por muito tempo. Mas mesmo assim ela tinha certeza do quê? Você conseguiu perceber aí? Ela tinha certeza de que Jesus ia curar ela, né? Mesmo sem conhecer Jesus, ela tinha muita fé nele. Isso mesmo. E é interessante, Laís, que ali no vídeo ela falou que ela tinha certeza que quem tinha enviado Jesus era Deus. Então isso deu uma garantia maior para ela de que ela poderia ser curada. Você não concorda? Com certeza. E esse milagre, Laís, ele tem muitos detalhes. Você, o que você em especial achou? O que você mais gostou aí no vídeo? Eu achei muito interessante como Jesus tratou essa mulher. Embora todo mundo ali desprezasse ela, ele tratou ela com carinho, ele teve empatia com os problemas dela e ele demonstrou muito amor por essa mulher. Eu concordo com você, Laís. Interessante é que Jesus, ele reflete as qualidades de seu Pai. E assim como Jeová, ele nos ama e nos trata com carinho, Jesus, ele também fez a mesma coisa, tanto com essa mulher como com outras pessoas quando esteve aqui na Terra. E Jesus também, ele queria mostrar uma outra coisa quando ele esteve na Terra e com os milagres dele. Vamos ver? Está descrito aqui no livro de João 5,36. Você pode ler para nós? Leio sim. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as próprias obras que o meu Pai me designou para realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de que o Pai me enviou. Obrigado pela sua leitura. Então, de acordo com o texto aqui, de que os milagres de Jesus deram testemunho, ou seja, eles provam o quê? Eles provam que Jeová Deus que enviou Jesus, né, para dar um testemunho da verdade.
Isso mesmo, Laís. E é interessante que esses milagres de Jesus são evidências de que ele era enviado por Deus para salvar a humanidade. A Bíblia até fala dele como prometido Messias. Então, isso se cumpriu realmente. Agora aí na brochura, se você notar, ó, tem um quadro bastante interessante que fala assim, você sabia? Ali fala que nós podemos conhecer mais Jesus por meio de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali cada um deles incluiu nesses evangelhos alguns detalhes de Jesus. Uns colocaram, outros não. E esses detalhes de Jesus, se nós juntarmos, nós vamos conseguir conhecer mais a Jesus e ver o objetivo dele ter vindo à Terra. Interessante se você acompanhar aí, ó, Mateus ele fala sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente o reino. Marcos ele já fala que é um livro cheio de ação. Lucas, ele fala como que a oração era importante para Jesus e como que ele tratava as mulheres, que foi o que a gente viu nesse vídeo, né? Como ele tratou aquela mulher. E João, ele já fala sobre as conversas que Jesus teve com seus amigos, outras pessoas, e nos ajuda a ver as qualidades. Então, cada um, ele traz uma particularidade de Jesus. E é bem interessante, depois, com o tempo, se você desejar, fazer uma pesquisa individual de cada um deles. Você vai ver como é bom conhecer mais a Jesus. Agora, para a gente terminar aqui, olha, algumas pessoas dizem alguma coisa sobre Jesus. Veja aí, ó, algumas pessoas dizem que Jesus ele não era o Filho de Deus, era apenas uma pessoa boa. E você, Laís, o que você acha? Olha, Amanda, acho que depois desse estudo eu tenho certeza de que Jesus é o Filho de Deus, porque ninguém agiria ou demonstraria tanto amor com as pessoas se não fosse Filho de Deus, né? E tudo que ele fez prova que Deus enviou ele aqui e permitiu que ele fizesse essas coisas. Puxa, Laís, eu fico feliz com a sua resposta sincera. Embora você seja jovem, você já conseguiu perceber esses detalhes. E é engraçado que você vai notar que no decorrer do estudo, conforme nós formos estudando, a sua fé em Jeová, em Jesus, vai aumentar cada vez mais nas promessas dele, né? Como você percebeu agora, que Jesus ele foi enviado por Deus e os milagres deles provaram isso. Aí, semana que vem, nós vamos continuar vendo mais sobre Jesus, tá bom? Tá bom. Excelente, muito bom. Um estudo modelo para a gente imitar e colocar em prática no nosso ministério, né? Esse ponto da lição 14, chame atenção para os pontos principais, ele destaca o texto de Hebreus 8:1. E ali nesse texto, o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: este é o ponto principal. Ou seja, ele foi direto ao ponto e destacou o ponto principal, e às vezes a gente nem lembra de fazer isso, né? A irmã fez muito bem isso, inclusive no início, ajudou a estudante a entender a relação daquele ponto em específico, número 6, com o tema do capítulo. E isso é muito importante quando a gente dirige estudo bíblico, principalmente se a gente não fizer inteiro o capítulo, né? Começar da metade, não começar dali já desconsiderando o que foi falado antes e principalmente o título que é o que o escravo quer que fique gravado para o estudante, né? Então a irmã fez muito bem isso. Em nenhum momento saiu do tema principal do estudo. E é isso que nós precisamos fazer mesmo. Parabéns. Depois dessas ótimas partes, vamos fazer a transição para a última parte da nossa reunião, que é a nossa vida cristã. E para isso nós vamos cantar juntos o cântico 109. Cântico 109, Mostre Amor de Coração, baseado em 1 Pedro 1:22.
ajude pessoas não religiosas a conhecer o Criador. Esse é o tema interessante e vamos dar atenção ao nosso irmão Wagner. Como invocarão se não depositaram fé nele? Como depositarão fé naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Irmãos, já deixou de dar testemunho a alguém que não era religioso porque achou que ela não iria ouvir? Nesse caso, é muito bom lembrar que tanto não religiosos como ateus se tornaram testemunhas de Jeová. E na maioria das vezes, tudo que elas precisaram foi um pouquinho de ajuda para mostrar as características exatas de que existe um Criador, provas exatas. Pois até mesmo como Paulo mencionou em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, as qualidades invisíveis de Deus são claramente vistas e percebidas através das coisas feitas, de modo que não temos desculpa. Mas vamos analisar agora um vídeo que tem o tema Lembre-se, pessoas sem fé podem desenvolver fé, pessoas não religiosas. E depois vamos contar com a participação dos irmãos para alguns comentários. Minha família era de católicos não praticantes. E, por causa disso, nunca ninguém me ensinou a acreditar em Deus. As pessoas em quem eu mais confiava eram meus professores. Então, eu acreditava na teoria da evolução que eles tinham me ensinado. Eu gostava muito dela. Quando eu tinha 19 anos, um amigo de infância que tinha se tornado testemunha de Jeová começou a me visitar. Eu gostava de conversar com ele, mas quando ele começou a falar sobre Deus, eu disse: olha, pode parar de falar de Deus comigo porque eu nem acredito nele. Mas ele nunca desistiu de mim. Ele me perguntou: por que você não quer nem ouvir o que eu tenho para falar sobre Deus? Aquela pergunta me fez pensar. Eu achava que ele estava errado, mas eu nem tinha escutado o que ele tinha para dizer. Eu não queria dar a impressão que era orgulhoso ou teimoso. Daí um dia eu pensei: por que não ouvir o que ele tem para dizer? Ele usou o livro A Vida. Qual a sua origem? A evolução ou a criação? Foi como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Foi naquele momento que Jeová se apresentou para mim. Eu finalmente entendi que a minha vida tinha um objetivo. Eu me arrependo de não ter conhecido Jeová nos primeiros 20 anos da minha vida. Sem dúvida, a minha amizade com Jeová é a coisa mais preciosa que tenho. Eu estou decidido a dar testemunho sobre ele ao maior número de pessoas possível, especialmente para aqueles que não acreditam em Deus, para que eles também possam aprender sobre as maravilhosas qualidades do nosso Criador. Obrigado. Temos agora uma pergunta a este vídeo. Os irmãos possam sentir a vontade para expressar. Como a experiência de Tomaso ajuda você a ter um ponto de vista positivo sobre dar testemunho a pessoas não religiosas? Irmão Jonathan? Nós podemos ver que no primeiro momento ele não tinha interesse, havia um certo preconceito, mas o irmãozinho que era amigo dele insistiu de forma racional. Então nós devemos também usar a racionalidade para poder explicar e ensinar essas pessoas. O irmão Gabriel também. É interessante que a matéria, né, aqui da apostila, fala que nós muitas vezes não damos testemunho porque achamos que a pessoa não vai ouvir. E no vídeo mostrado, né, o irmão Tomaso não acreditava porque ele nunca ouviu. E aí fica aquele ciclo de nós achamos que a pessoa não quer ouvir e a pessoa continua acreditando porque nunca ouviu também.
Então, esse vídeo nos mostra, né, que nós devemos sim falar com essas pessoas, porque assim como o irmão Tomaso, muitas delas não acreditam porque nunca ouviram. Muito bem. Ainda a nossa irmã... Isso também, ele mostra aqui que não devemos desistir logo, né? E também o rapaz, ele notou que ele não era teimoso nem orgulhoso, não era por isso, mas era porque ele tinha interesse sincero nele, né? Tanto é que ele pensou nisso e da próxima vez ele o ouviu. Muito bem, irmã, obrigado. Irmã Vilma, desculpa. Então podemos ver como o esforço deste irmão não desistir, né? Buscar até mesmo num jogo de futebol, buscar o interesse dessa pessoa. E, claro, ela fez isso de modo bondoso, né? Para ajudar essa pessoa. Aí temos um quadro. Antes de examinarmos este quadro, como fazer, convido os irmãos a lerem comigo 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 24. Quem gostaria de ler para nós? Irmão Zacarias? Rafael? O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal. Isso, obrigado, irmão. Meditando nesse texto, irmão, com base nele, se uma pessoa disser que não acredita em Deus, qual é a sugestão para nós? Com base neste texto aí. Tem a mesmo, o parágrafo também nos ajuda. A irmã, a esposa do irmão Gabriel... O próprio texto deixou claro, né, que nós precisamos ser meigos e falar de uma forma bondosa, sem brigar, né? E o parágrafo vem falando exatamente isso. Então, se ela disser que não acredita em Deus, nós precisamos de uma forma bondosa e contato, mostrar interesse sincero no que ela pensa e sente sobre o assunto. Então, nós podemos procurar ali um ponto em comum que a pessoa gosta para dar início a essa palestra. Isso é muito importante, né? E se caso essa pessoa se demonstrar tão disposta, né, a analisar algumas provas que levaram muitos a acreditar no Criador, quais publicações nós temos à disposição para usarmos? Irmão Renato aqui na frente. Nós temos 2 brochuras, né? A vida teve um Criador e a origem da vida. 5 perguntas que merecem resposta. Então, servem de ajuda para ajudar as pessoas a ver que tudo que existem hoje nos céus, na terra, até nós humanos, foi obra de um Criador e não produto de uma evolução. Isso, com certeza, né? Ótimas matérias para nós ajudarmos as pessoas. Mas e vídeos, irmãos? Será que temos vídeos também para poder ajudar as pessoas neste assunto? A irmã Vanessa? Sim, a gente tem alguns vídeos como, por exemplo, como a vida começou, como surgiu o universo, será que Deus existe? Além da série, teve um projeto. Isso, muito obrigado, irmã. Irmãos, temos uma imagem também que reflete como nós podemos mostrar sermos positivos no ministério, e às vezes em locais que é mais fácil encontrar pessoas não religiosas, né? Algum irmão gostaria de comentar sobre essa imagem que nós podemos ver? Como essa irmã está mostrando ser positiva? Irmão Carlos aqui na frente. Então, percebemos que ela está caminhando na rua, na avenida, né? E ela viu a pessoa, talvez demonstrou interesse, ela começou a falar com ela. E quem sabe até ela está mostrando o vídeo, existe um criador que se importa com você, ou outros vídeos, né, como a vida começou, para a pessoa. Então é essa oportunidade que nós devemos usar. Isso. Estarmos bem preparados para essa situação vai ajudar a colaborar bastante para que a gente consiga fazer transmitir essa mensagem, né? Então podemos fazer isso como alvo do nosso estudo pessoal, né? Estarmos preparados também para pregar a essas pessoas. Assim, irmãos, de início, talvez podemos sentir medo de falar com pessoas que não acreditam na verdade, né? Mas, neste caso, você pode pedir ajuda para um irmão mais experiente, né? Que tal pensar nisso, né? E lembre-se de que Jeová, ele dá a ajuda necessária para que possamos tocar o coração dessas pessoas, mesmo que de início elas não acreditem que ele existe.
E assim, como diz Atos capítulo 13, 48, quem sabe elas venham a ter a alegria de se juntar a nós em servir a Jeová. Obrigado, irmão Wagner. Estamos com certeza agora mais preparados para falar com pessoas não religiosas, né? Vamos agora para necessidades locais. Quem fará para nós é o nosso irmão João. E o tema é: você está preparado? O texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, ali no final fala que tempo e imprevisto sobrevém a todos. Tem muita coisa que nós não podemos mudar, né? O tempo imprevisto sobrevém a todos mesmo. Mas nós podemos amenizar, talvez, algumas coisas que vêm sobre nós. Nós podemos ilustrar isso, talvez, com o pneu de um carro que pode furar, né? No decorrer de uma viagem. Mas se você estiver com seu step, com o pneu reserva em dia, não vai ser tão difícil assim, né? Você continuar a sua viagem. Então esse é o motivo, porque a nossa parte você está preparado, né? Porque infelizmente nós enfrentamos muitas dificuldades e talvez tenhamos que enfrentar muitas dificuldades ainda à frente. Jesus falou lá em Lucas capítulo 21 e o versículo 11 que haveria coisas terríveis, né? Vamos ler esse texto, irmãos? Lucas capítulo 21 e o versículo 11, né? Ele fala que haverá grandes terremotos num lugar após outro, falta de alimento, pestilência, e as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais do céu. Não é para nós ficarmos com medo, né? Que esse texto está aqui. Esse texto aqui é para nos ajudar a nós ficarmos acordados, né? Que muitas coisas podem acontecer. Então, a nossa parte você está preparado para fugir? Sim ou não? Bem, vai depender de como está a sua mochila, né? Quanto tempo faz que você não revisa a sua mochila? Talvez nesses últimos anos nós só tiramos coisas, né? A pizza, pega lá o atum, lá está lá na mochila, né? Tem água lá na mochila, pega lá, tem umas garrafinhas, vamos levar para o campo. Então, nós somos incentivados, irmãos, a revisar as nossas mochilas, todos nós, eu tenho certeza disso, né? Todos nós, para que se nós talvez tivermos que fugir de uma catástrofe, de algo que possa acontecer, eu vou estar preparado, né? E entre as coisas que ali fala sobre a mochila, né, que nós temos que levar documentos, talvez fazer cópias de documentos e colocar no lugar que não molhe, né? Nós não sabemos o que pode acontecer, se precisar, né? Talvez o seu cartão de crédito, né? Seu dinheiro que está lá guardadinho para essa emergência. E o mais importante, conversar com os anciãos da congregação, o seu superintendente do grupo, atualizar o seu telefone, atualizar o seu endereço, né? Também falar com a sua família. Às vezes nós não fazemos planos, né? Nós deixamos que as coisas acontecerem. Mas para aqueles que têm 3, 4 na família, até crianças pequenas, devem conversar. Olha, se alguma coisa acontecer, vamos agir dessa forma,
né? Para não deixar para a última hora. Não é mesmo? E se caso você estiver em segurança, se alguma coisa acontecer, ligue por um ancião responsável do seu grupo e fale assim: olha, nós estamos bem, tá? Não precisa se preocupar com a gente, não. Para não deixar para a última hora. Então nós temos que fazer isso, né? Talvez ter um telefone reserva. Na mochila fala que nós devemos levar até um rádio, né? Por que um rádio? Para a gente saber como que estão as notícias, né? Os irmãos do grupo, cada um do seu grupo, irão receber depois as instruções aqui. Talvez o superintendente do grupo possa considerar com os irmãos, numa saída de campo, quais são as importâncias do seu grupo, né? Se caso tivermos que fugir, saber aonde ir, aonde se encontrar, para que a gente possa salvar as nossas vidas e continuar servindo a Jeová. Muito obrigado, irmão João, por esses ótimos lembretes. É uma parte curtinha, né? 5 minutos, mas isso significa que nós podemos depois, com calma, em casa, revisar esses pontos, nos aprofundar e talvez até as famílias considerarem, na noite de adoração, esse assunto, talvez até esse plano de ação que o irmão João sugeriu, né? Vai ser muito bom. Vamos agora para nossa última parte, é o estudo bíblico de congregação. Nós vamos iniciar um livro novo, de Testemunho Cabal, e quem vai começar para a gente esse privilégio de iniciarmos o livro novo é o nosso irmão Fernando. Então nós vamos iniciar hoje, né, o estudo de um novo livro, né? O livro vai falar durante as semanas à frente sobre o testemunho do passado, não é? Que iniciou lá com os discípulos de Cristo, e o testemunho que é dado hoje, né? Nós vamos primeiramente ler aqui a carta do corpo governante e depois vamos comentar alguns pontos altos dessa carta. E o irmão Jonathan, por favor, vai fazer a leitura. Prezado proclamador do reino, imagine que você é um dos apóstolos que estão no Monte das Oliveiras. Jesus aparece à sua frente. Pouco antes de subir ao céu, ele diz: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Qual a sua reação? Pode ser que você fique perplexo diante de tamanha tarefa. Talvez se pergunte: como é que nós, um pequeno grupo de discípulos, vamos conseguir dar testemunho até a parte mais distante da terra? Pode ser que se lembre do aviso que Jesus deu na noite anterior à sua morte. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se obedecerem a minha palavra, obedecerão também as suas. Mas farão todas essas coisas contra vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Ao refletir nessas palavras, você talvez pergunte: como vou conseguir dar testemunho cabal em face de tal oposição e perseguição? Hoje, nós nos deparamos com perguntas similares. Como testemunho de Jeová, nossa comissão também inclui dar testemunho cabal, até a parte mais distante da terra, a pessoas de todas as nações. Como essa obra pode ser realizada, especialmente em vista da predita oposição? Atos dos Apóstolos nos fornece um relato emocionante sobre como os apóstolos e seus irmãos cristãos, no primeiro século da Era Comum, conseguiram cumprir a sua designação com a ajuda de Jeová. O livro que você está lendo tem o objetivo de ajudá-lo a analisar esse relato e sentir a emoção dos acontecimentos dramáticos registrados no livro de Atos. Você ficará surpreso ao ver quantos paralelos existem entre os servos de Deus do primeiro século e seu povo de hoje.
verá que esses paralelos têm a ver não apenas com a obra que realizamos, mas também com a maneira como estamos organizados para realizá-la. Refletir essas similaridades, sem dúvida, fortalecerá a sua convicção de que Jeová Deus continua a dirigir a parte terrestre da sua organização. Oramos sinceramente para que o estudo do livro de Atos fortaleça a sua confiança na ajuda de Jeová e no poder sustentador do Espírito Santo. Desejamos que, dessa forma, você se sinta encorajado a continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus e ajudando outros a encontrar o caminho da salvação. Linda carta, né? E grande incentivo sobre a pregação. Logo no primeiro parágrafo, fala sobre uma obra que ia se iniciar com muito empenho lá, depois que Jesus subiu aos céus. Ele deixou dito para os discípulos o que ele falou que deveriam de fazer. Está baseado ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O que os discípulos deveriam de fazer? A irmã Daiane. Eles deveriam pegar até a parte mais distante da toda a terra. Isso, essa era a ordem que eles receberam. Agora, logo aqui a seguir no segundo parágrafo aqui mostra que não seria fácil fazer essa obra. O que Jesus deixou registrado sobre essa obra de pregação? Seria algo fácil a fazer? O que essa carta diz? O que aconteceria com os discípulos? Aqui a irmã Evelyn. Não seria fácil, né? Jesus, ele alertou que ele mesmo foi perseguido. Então, assim também os seus discípulos seriam. No entanto, assim como muitos obedeceram a sua palavra, muitos também obedeceriam a palavra pregada pelos discípulos dele, né? E esse foi um grande incentivo, por isso que mesmo diante das dificuldades, os discípulos de Cristo, né? Como nós continuamos a fazer isso até hoje. Obrigado, irmão Ricardo. E também num aspecto que eles eram um pequeno grupo, né? Então, como um pequeno grupo iria conseguir dar testemunho, como Jesus disse, até a parte mais distante da terra. Isso mesmo, debaixo de oposição, né? O parágrafo 3, eu numerei ele por 3, né? 1, 2, 3. Será que nós, que fazemos parte do povo de Jeová, discípulos de Cristo, também deparamos com esse tipo de problema? Segundo a ordem de Jesus, no livro de Mateus 28, 19 e 20, qual deveria ser a obra a ser feita? Pelo povo seguidor de Cristo, a irmã Laís. Nós temos também a comissão de dar testemunho cabal até a parte mais distante da terra a pessoas de todas as nações. Então, isso pode gerar dúvidas parecidas com um dos discípulos no passado. Muito bem, obrigado pelo comentário. Qual é a finalidade, então, deste livro? Já é o parágrafo aqui à frente. Qual é a finalidade diante dessa situação, a irmã Beatriz? O livro que nós vamos ler tem o objetivo de ajudar e analisar o sentido e a emoção dos acontecimentos dramáticos registrados no livro de Atos. Isso. E o que nós vamos observar durante esse estudo relacionado com a obra lá do início do século com essa aqui de hoje? Ainda nesse parágrafo aí, irmão Zacarias. Primeiramente a gente vai ver os relatos, como diz aqui, né, dramáticos, por assim dizer, dos acontecimentos que aconteceram nessa obra de pregação, a perseguição, vamos aprender ver as histórias que Paulo, o esforço que ele fez para levar as boas novas
a parte mais distante daquele mundo antigo, e vamos ver os paralelos que existem entre a pregação que foi feita pelos cristãos do primeiro século e nós hoje em dia. Veremos que há muita coisa parecida. Obrigado. Vamos ler esse texto aqui, que é a base dessa carta, do livro de Atos 28, 23. A irmã Ana, por favor. Assim, combinaram um dia para se encontrar com ele e foram num grupo ainda maior ao lugar onde estava morando. E, desde a manhã até a noite, ele lhes deu explicações por meio de um testemunho cabal sobre o reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Então, essas palavras aqui, elas foram ditas já um tempo bem depois de Jesus subir aos céus. Eles tinham abraçado aquela causa de Jesus, segundo o que diz esse texto aqui. Eles tinham abraçado aquela causa do testemunho. Aqui, inclusive, usa uma palavra que mostra que o testemunho estava sendo muito bem feito. Esse último parágrafo aí da carta fala sobre isso. Irmão Zacarias? Esse versículo tem um termo que serve até como tema do livro, né? Que eles estavam dando um testemunho cabal sobre o reino de Deus. E como continua o versículo, persuadindo eles a respeito de Jesus. Isso. Então, em suma, dessa carta aqui, qual é o desejo do corpo governante citado aí nesse último parágrafo aqui, dessa carta? A irmã Márcia aqui. Não. O desejo do corpo governante é que nos sintamos encorajados a continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus e ajudando outros a encontrar o caminho da salvação. Isso mesmo, né? Agora nós vamos passar ao capítulo 1, que tem o tema Ide e Fazer Discípulos. Esse capítulo aqui em diante vai fazer uma visão geral do livro de Atos dos Apóstolos e sua relação do testemunho que foi dado naquela época com a que é dado hoje. Então vamos ouvir primeiramente a leitura dos primeiros 6 parágrafos. Rebeca, uma jovem testemunha de Jeová de Gana, considerava a escola o seu território particular de pregação. Ela sempre tinha publicações bíblicas em sua mochila. Nos intervalos, ela procurava oportunidades para dar testemunho aos colegas. Rebeca iniciou estudos bíblicos com vários deles. Na ilha de Madagascar, perto da costa leste da África, um casal de pioneiros caminhava regularmente cerca de 25 quilômetros debaixo do sol tropical. Eles faziam isso para chegar a um povoado remoto e dirigir estudos bíblicos com pessoas interessadas. Para alcançar pessoas que moram ao longo dos rios Paraguai e Paraná, testemunhas de Jeová do Paraguai e voluntários de outros 15 países trabalharam juntos para construir um barco de 130 metros cúbicos, que pode acomodar até 12 pessoas. Usando essa casa flutuante, proclamadores zelosos do reino divulgaram as boas novas em regiões que, de outra forma, não poderiam ser alcançadas. No extremo norte, testemunhas de Jeová, no Alasca, aproveitavam uma oportunidade especial para dar testemunho durante a temporada de verão. Quando temperaturas mais amenas traziam os navios de cruzeiros, cheios de turistas de muitas nacionalidades, as testemunhas de Jeová locais ficavam nas docas, expondo de modo atraente publicações bíblicas de vários idiomas. Nessa mesma região, um avião se mostrou muito útil para chegar a povoados isolados, permitindo assim que as boas novas fossem divulgadas nas comunidades dos Aleutes, Atapascas, Tissamijans e Tiglingins.
Larry, do estado do Texas, Estados Unidos, América, tinha um território especial, a casa de repouso onde morava. Apesar de estar confinado a uma cadeira de rodas por causa de um acidente, Larry se mantinha ocupado. Ele compartilhava com outros a mensagem do reino, incluindo sua esperança bíblica de que um dia, sob o governo do reino, ele andaria novamente. Para assistir uma assembleia no norte de Mianmar, um grupo de testemunhas de Jeová saiu de Mandalay e viajou 3 dias de balsa. Ansiosas para pregar as boas novas, elas levaram publicações bíblicas e as ofereceram aos outros passageiros. Sempre que a balsa parava numa cidade ou num povoado, esses pregadores dispostos desembarcavam e logo percorriam a localidade oferecendo publicações. Nesse meio tempo, outros passageiros embarcavam, tornando-se um novo território quando os publicadores do reino retornavam. Tem uma pergunta que abrange esses 6 parágrafos. A pergunta é: dê um exemplo real mostrando que as testemunhas de Jeová pregam em situações muito variadas. Então, cada parágrafo aqui tem uma situação diferente. Por exemplo, o primeiro parágrafo, o irmão Jefferson. Então, o primeiro exemplo é dessa jovem irmã chamada Rebeca, né, que mora em Gana. Então, ela usava a própria escola, né, como sendo o seu território particular de pregação. Então, ela aproveitava os momentos de intervalos, né? Como ela tinha publicações na mochila, ela usava o intervalo para dar testemunho para as colegas. E dessa forma, ela iniciou vários estudos. Isso mesmo, muito bem. A irmã Magali. Um casal de pioneiros na ilha de Madagascar, perto da costa leste da África, caminhava regularmente cerca de 25 quilômetros por dia, embaixo de um sol escaldante, para chegar perto de um povoado remoto para dirigir estudos bíblicos para pessoas interessadas. Interessante esse segundo parágrafo aqui, né? Que está mostrando as diferentes formas, né, que os irmãos aproveitam para dar testemunho. Esse segundo parágrafo aí, será que mostrou ser fácil esse trabalho que esses irmãos estavam fazendo, esse casal? Irmã Lídia. Não era fácil, porque eles caminhavam cerca de 25 quilômetros debaixo de sol tropical. Então, era um desafio muito grande. Naturalmente não tinham carro e tinham que ir a pé para poder ajudar aquela pessoa no sol, né? Não foi nada fácil para esse casal enfrentar essa situação, né? Então veja o amor grandioso que os nossos irmãos têm em ajudar as pessoas, né? Em levar a mensagem, né? Agora, no terceiro parágrafo, aqui fala de uma outra forma de testemunho que foi dado por irmãos, a irmã Miriam. Então, nós vemos no caso aqui de alguns irmãos do Paraguai e outros voluntários, que eles construíram um barco que acomodasse cerca de 12 irmãos, servindo assim de casa flutuante, para poder divulgar as boas novas a moradores na margem dos rios, né? Sendo que essa seria a única forma de levar a verdade até eles, de outra forma não seria possível. O que podemos observar nesse parágrafo aqui, esse aqui, desse barco aqui? Exigiu da parte dos irmãos algumas coisas muito importantes para que pudessem testemunhar para essas famílias ribeirinhas. Primeiro tiveram que fazer o quê? Que programação? Algo muito trabalhoso, né? Porque tinha 130 metros, né? Aqui, a irmã Júlia. Eles tiveram que construir esse barco, né? Então é interessante que mostra que a Testemunha de Jeová no Paraguai e voluntários de outros 15 países ajudaram na construção desse barco.
Isso. Podemos imaginar o grande trabalho que eles tiveram, né? E o dinheiro que foi dispendioso para fazer essa embarcação, né? Isso os irmãos não contam como perda, né? E sim como ganho de fazer algo para que a pregação chegue a essas pessoas também ribeirinhas, que continua, né, esse testemunho por lá. Agora, no extremo norte, ali tem um outro tipo de desafio, ali no Alasca, né? A irmã Natália. Então, os irmãos no Alasca, eles aproveitam a temporada de verão para dar testemunho aos muitos turistas de muitas nacionalidades que estão ali, né, de férias. E eles ficam ali nas docas, expondo as publicações em vários idiomas para atrair esses turistas. Será que é fácil? O que podemos imaginar desse trabalho, né? A irmã Maiana? Não é fácil, porque aqui falou temperatura amena. A vida no Alasca é para poucos, né? Então o verão lá não é como o verão daqui, aquele calor. Não, é uma temperatura ainda muito fria. Mesmo assim, os irmãos estão dispostos a fazer esse trabalho. Obrigado. Nesse parágrafo à frente, lá no Texas, né? Ali fala sobre um irmão, que ele fez de um local o seu território. A irmã Oralda. Então, o irmão Larry, apesar de estar confinado numa cadeira de rodas, ele fez da casa de repouso onde morava o seu território. E Larry, ele se mantinha ocupado, né? E compartilhava com outros a mensagem do reino, inclusive a de Isaías 35, 5 e 6, né? Que para ele também era uma vívida esperança sobre o governo de Deus, né? Que ele andaria novamente. Obrigado, irmã. No parágrafo a seguir, fala sobre irmãos moradores num certo lugar, que para assistir à Assembleia tinham um trabalho muito árduo, né? E eles aproveitavam essa viagem. A irmã Laís. Então seria uma viagem de 3 dias de balsa. E eles aproveitaram todo esse tempo para pregar para aquelas pessoas. Então eles levaram as publicações e sempre que a balsa parava numa cidade, eles desembarcavam e ofereciam publicações. E aí nesse meio tempo outros embarcavam no barco e aí virava um novo território para eles. Bem pensado esse tipo aqui de trabalho, né? Era renovado o território deles, né? Falava com o pessoal que estava ali, depois iam para, quando o barco ele atracava, eles iam para falar com outras pessoas, né? E quando eles voltavam já tinha novas pessoas ali. Então aqui significa que os irmãos aproveitavam todas as oportunidades, né? E é isso que acontece, né? Os irmãos aproveitam todas as oportunidades para dar testemunho, para falar com as pessoas. Mas para a pessoa fazer isso, precisa o quê? Conforme foi mencionado aqui, estar preparado, mentalmente e no seu coração, e ter publicações também para fazer isso, não é mesmo? Vamos aqui ao parágrafo 7, aqui com a leitura. Assim como os irmãos e as irmãs mencionados nesses exemplos, adoradores zelosos de Jeová em todo o mundo estão dando um testemunho cabal sobre o reino de Deus. Eles vão de casa em casa, conversam com as pessoas nas ruas, escrevem cartas e falam com elas no telefone. No ônibus, caminhando no parque ou durante o intervalo do trabalho. Eles estão sempre atentos a qualquer oportunidade para dar testemunho sobre o reino de Deus. O método pode variar, mas o objetivo é o mesmo: pregar as boas novas onde quer que haja pessoas. Jonathan, foi muito boa a sua leitura. Mas vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 11, e depois vamos comentar esse parágrafo 7.
A irmã Laine. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, procurem nela quem é merecedor e fiquem ali até partirem. A pergunta diz assim: de que maneiras os adoradores de Jeová dão testemunho sobre o reino de Deus e qual é o objetivo deles, né? Vamos ver o irmão Rogério. Bem, até agora nós aprendemos aqui os exemplos de irmãos zelosos, né, adoradores de Jeová zelosos, que em todo o mundo estão realmente dando um testemunho cabal sobre o reino de Deus. Então nós vimos aqui que de casa em casa, conversam com as pessoas nas ruas, escrevem cartas, falam no telefone, no ônibus, parque, né? Então os irmãos estão sempre atentos a meios e oportunidades, né, para falar sobre o reino de Deus. Então vimos aqui métodos diferentes, mas o objetivo é pregar as boas novas aonde quer que haja pessoas, né, alcançá-las. O irmão Tiago. Também é interessante notar que em todos esses exemplos que nós vimos, os irmãos eles se adaptaram às circunstâncias e mudaram de acordo com a circunstância de cada pessoa que eles conheciam. Então eles fizeram o objetivo certo, que é alcançar o maior número de pessoas possível. Obrigado, Tiago. O irmão Luiz. Então, nesse livro, nós vamos ver todas as dificuldades que os irmãos naquela época tiveram para pregar as boas novas, naquele tempo, no primeiro século. Mas essa introdução eu achei muito interessante, porque nos mostra desde agora, os irmãos também estão enfrentando dificuldades muito grandes também para pregar, e estão pregando. Por quê? Porque aquele que falou que estaria com eles, estaria conosco também até a terminação do sistema de coisas. É Jesus que está conosco, por isso que essa obra está sendo feita, mesmo com essas adversidades que estamos vendo nesses parágrafos aqui. Está sendo concluída essa obra maravilhosa de pregação. Obrigado, irmão Luiz. Então veja, especialmente nesse parágrafo, está mostrando que existem diferentes modos de dar testemunho, de acordo com cada lugar, cada cidade, a situação do país. E a gente pode até imaginar como os irmãos estão dando testemunho, por exemplo, hoje na Rússia, onde há perseguição. Será que os irmãos saem como nós aqui, 10, 15, 20, para todo mundo preso? Mas eles pararam de dar testemunho? Eles não pararam. Encontraram outras formas de dar testemunho. Por exemplo, na Europa, por exemplo, quando se está dando testemunho para pessoas de língua diferente, ninguém pode bater na porta para procurar aquela pessoa de língua diferente. Não pode fazer esse tipo de pergunta, senão a polícia pode vir prender a pessoa. Então, como é que eles dão testemunho? Mercado, nas clínicas, hospitais, nos parques, a pessoa fica andando e olhando a pessoa que fala aquela língua, escutando. Aí a pessoa dá um jeito de sentar e conversar com aquela pessoa. O ponto é, as formas de dar testemunho, elas variam de lugar para lugar. Aqui mesmo, quantas formas de testemunho nós temos? Os irmãos poderiam enumerar? Aqui. Quantas nós damos formas de testemunho? Várias. Várias e várias e várias. Pensa bem, aqui a gente trabalha de casa em casa, ainda podemos trabalhar de casa em casa, mas existem outras formas de dar testemunho, irmão Jonathan. A congregação é exemplar na variedade, porque nós temos serviço de campo, que é o serviço de casa em casa, temos o serviço de carrinho, de várias modalidades, em várias localidades, todos têm o hábito do testemunho informal, e ainda nós temos, além de campanhas especiais, o testemunho por cartas, que é também exemplar na nossa congregação. Observaram quantas formas de testemunho há? Não é? Então, o importante, conforme menciona aqui, né, é estar atento, lá no finalzinho do parágrafo 7,
Eu vou ler para os irmãos. Estar atento a qualquer oportunidade para dar testemunho sobre o reino de Deus. O método pode variar, mas o testemunho tem que ser dado, né? Agradecemos ao comentário dos irmãos. Obrigado, irmão Fernando. Foi ótima a sua condição do estudo bíblico de congregação. Que reunião boa, né? Estamos bem preparados para nos desincumbir da nossa designação de levar a mensagem do reino neste território aqui, Jardim das Magnólias. Gostei muito ali, logo no início, o irmão Ricardo ali no tema O amor leal de Deus nos protege das mentiras de Satanás. No final, foi bem prático, né? Tem uma sugestão ali que o irmão deu, e também está essa sugestão aqui na nossa apostila, que isso é digno de destaque. Para fortalecer sua fé durante uma provação, preste atenção às maneiras em que Jeová está mostrando amor leal a você. Daí, olha só, anote e releia com frequência. Você tem um caderninho, ou então pode ser digital também, né? Anotado isso? Isso é uma excelente coisa para não permitirmos que pensamentos negativos, que as mentiras de Satanás nos desviem e o amor leal de Jeová nos proteja. Também foram muito boas as partes dos estudantes, foram modelares mesmo para a gente imitar. Ali, em nossa vida cristã, naquela parte, ajude pessoas não religiosas a conhecer o Criador, com certeza foi prático também, né? E eu gostei de uma frase ali que o irmão Gabriel falou, né? A pessoa não aceita porque não ouviu, mas ela não ouviu porque a gente acha que ela não vai aceitar, né? Então essa parte nos ajudou a como a gente faz para tirar da mente essa barreira de que uma pessoa que é não religiosa não vai aceitar. Foi muito bom. E as necessidades locais também, um excelente aviso para nós, né? Um lembrete para cuidarmos desses assuntos em caso de calamidade, com antecedência, né? No nosso lar. Talvez até usando adoração em família para isso. Na semana que vem, nós teremos alguns pontos muito interessantes também. Lá em Tesouros da Palavra de Deus, 3 modos de ter sabedoria e se beneficiar dela. Então nós vamos entender melhor ali o exemplo de cristãos fiéis, como eles devem nos impactar e nos incentivar hoje. Também, lá em nossa vida cristã, vai ter uma parte dedicada para os pais. Ajudem seus filhos a ter a sabedoria que vem de Deus. Não vamos mencionar quem são os estudantes da semana que vem, não há tempo, porque nós temos alguns anúncios também. O primeiro anúncio é o seguinte, é um anúncio sobre a visita dos representantes da sede mundial. Temos o prazer de informar que no sábado, dia 27 de janeiro de 2024, está sendo programada uma reunião especial. Nessa reunião haverá o resumo do estudo de A Sentinela, um relatório sobre o progresso da obra do Reino no Brasil e depois 2 discursos, um feito pelo irmão William Turner, ajudante da comissão de serviço, e outro feito pelo irmão Ken Flodin, que é ajudante da comissão de ensino. Temos certeza de que essa reunião será uma fonte de encorajamento e alegria para todos nós. E a nossa congregação, ela assistirá ao programa ao vivo, que começa às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e terminará por volta do meio-dia. Então, irmãos, esse anúncio está sendo dado para a gente se programar mesmo, colocar na agenda. Então, coloque aí na sua agenda essa data, 27 de janeiro de 2024. Começa às 9 horas da manhã, nós vamos assistir ao vivo. Um outro anúncio, na semana de 13 de novembro, na nossa reunião, será apresentado o boletim número 7 do Corpo Governante. Então, esse vídeo vai ser mostrado no lugar das necessidades locais. Tá bom? Vamos encerrar a nossa reunião, alegremente, com o cântico número 3, Provérbios 14, 26, é baseado nesse cântico. O tema dele é Jeová
minha força e esperança. Tudo a ver com o que aprendemos hoje na reunião, né? Tivemos o nosso coração preparado e agora esse cântico vai ajudar a encerrar em grande estilo. Jeová, minha força e esperança, e depois o nosso irmão Darcy, o nosso irmão Rafael Zacarias vai encerrar com a oração.